Hoje, sexta-feira santa, e eu queria falar sobre a Páscoa. A Páscoa que não é cristã. Quero falar sobre isso. Uma amiga minha insistiu muito para que eu pudesse vir para a praia, né? Após a gente mora aqui no litoral, uma semana inteira chovendo, e aí temos crianças. E eu confesso que eu tô bem feliz que ela chegou uma outra amiga dela e eu pude ficar mais quieta, mais quietinha no meu canto, que é o que eu queria hoje, na verdade. Então hoje, a Sexta-feira Santa, representa o dia em que Jesus morreu. Não significa que a gente precisa estar sofrendo, mas também é um dia que vem para nos lembrar muito do que estamos ainda presos, escravos, né, dos nossos vícios e tudo mais. E olha que louco, a praia não existe faixa de areia, a maré está tão alta que as barraquinhas estão tudo lá fora da praia, né? O mar tá bem bravo, digamos assim, e aí eu não tinha nada de água e agora já tá vindo muita água, né? Bom, então falar um pouquinho da Páscoa, falar um pouquinho dessa morte de Jesus. Bom, a Páscoa, na verdade, é uma comemoração judaica antes de ser cristã. Então Jesus era judaico, judeu, e ele entra então em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ele entra já sabendo que não vai sair vivo. Ele entra já sabendo que ia ser traído. E a Páscoa judaica, ela está conectado à energia de Deus, do Pai, né? Quero trazer também assim a Trindade, a chama Trina. Então é a primeira aliança, a aliança de Deus. Então os judeus, eles ficaram escravos dos egípcios, ficou, né, sendo escravos lá no Egito, e então eles se libertam, né, o pesar. Então eles, né, Jeová, ficaram 40 anos, o pesar foi o momento que teve a abertura do Mar Morto. Então Jeová pede para eles, olha a força do mar, assim, bem no raso, né? Pede para que eles comemorem esse feito, essa liberdade. Só que é isso, se a gente vai mais fundo, a gente tem que saber que nós ainda somos escravos, escravas, né, da sociedade, dos nossos vícios, do calendário, das obrigações, e nós mesmos nos colocamos em situações de escravidão, né? Pensamentos destrutivos, até de sofrimento mesmo. Então a Páscoa judaica traz essa primeira aliança, né? A de Deus, a do Pai. E quando Jesus então, né, é morto, crucificado, na sexta-feira da Paixão, ele traz um sentido muito mais profundo de liberdade. Então Jesus representando o Filho, mas não o único Filho, porque todos nós somos filhos de Deus, Pai e Mãe, todos nós. Mas o Filho que vem para mostrar o que o Pai está falando. O Filho que vem nos... quando a gente entra aí nos raios, então o raio azul, esse raio do Pai, da ação, da determinação. E aí quando a gente entra no raio amarelo, a gente vem falar do Filho, então, que coloca em prática o que o Pai está ensinando, do discípulo. Essa energia da sabedoria. E Jesus é esse Filho que vem falar, olha, Deus não é uma pessoa vingativa, né? Então vivendo muito no olho por olho, dente por dente. Jesus então vem mostrar que Deus é amor, que Deus é generosidade.
Então, eu lembro, né, quando eu era pequena, tinha muito dia de malhar Judas. O dia de ir lá e bater no boneco de Judas. E Jesus veio dizer que é amor. Judas teve o seu papel. Ele sabia que ia ser traído. Ele precisava desse traidor. Então Judas fez o papel dele. E em nenhum momento você tem relatos dele dizendo: cadê esse Judas que eu quero ir atrás dele, quero malhar ele, aquele filho da mãe? Em nenhum momento. Então, né, quero trazer esse ponto da gente parar de querer fazer justiça com a própria mão, parar de querer malhar os outros, sabe? E falar: ai, merece. Quem somos nós para dizer quem merece o quê? Então, essa aí é a segunda aliança, né? O momento do filho. E quando Jesus, então, é morto, é crucificado, um outro ponto muito interessante. Jesus não foi o único homem a ser crucificado. Naquela época, a morte era um entretenimento, né? Eram jogados para os leões, muitos eram crucificados. Só que os relatos é que ele não demonstrava dor, sofrimento. Então a gente precisa também olhar para esse ponto de que a igreja nos aprisiona, né? Do sofrimento, de que nós somos sofredores, pecadores, e que a gente precisa da igreja para poder ir para os céus, para a vida eterna. Olho nas crianças que o mar tá pesado, puxando. Mesmo no rasinho tá. Onde eles estão bem no rasinho. Ah, não. Bom. Então a gente precisa sair dessa ideia, né? A gente entra numa igreja, tem o crucifixo, querendo lembrar da morte, querendo dizer que ele morreu por nós. Ele veio por nós também, ele ensinou o amor. Ele foi lá e ele não julgou se a pessoa era ladrão, se a pessoa era prostituta, se era leproso, se não era. Ele estava lá. Ele veio, ele trouxe a confiança. E ele trouxe muitas questões, né, que até hoje a gente ainda não entende. Quando ele fala, né, não dê pérolas aos porcos, que muita gente ainda não entende a mensagem dele. Quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. E ele fala muito, o que eu fiz, vocês vão fazer e muito mais. Eu falo muito na jornada ascensional. Não achem que vocês não podem ascensionar, evoluir. Não, né? Não se aprisionem a isso, não sejam escravas a esse sentimento, a essa sensação de que eu não sou um nada, uma nada. Então, quando tem a segunda aliança, esse momento da morte, é uma liberdade ainda mais profunda que ele traz. Ele nos liberta dos medos. A gente trabalhando aí também primeiro o raio azul, trazendo, né, o quanto a gente tem medo, e quando a gente tem medo a gente está longe da fé, da confiança. E, bom, a gente tem muito medo da morte, muito medo. Então ele fala, né, não precisa ter medo da morte, então nos liberta também desse medo. E quando ele então tem a ressurreição, no terceiro dia, no dia de Páscoa, é para falar: eu estou aqui, né? O meu corpo morreu. Eu não sei, né? A Bíblia, ela também foi mudada muitas questões. Eu não sei sobre a questão do corpo de Jesus, mas eu tenho certeza que ele não ascensionou com o corpo, né? Mas ele aparece para dizer, né? Eu estou aqui. E ele vive até hoje. Ele vive até hoje. Então,
tem então a terceira aliança, que é esse momento em que falam: Jesus vai voltar, você não pode estar em pecado na hora que ele volta, né? Então, sim, Jesus ou Cristo, essa terceira aliança, então a primeira é Deus, o Pai, o segundo é o Filho, e essa terceira aliança é o Espírito Santo, né? Que entra na gente, né? A unção através do amor, através da energia da mãe, da energia feminina, o Espírito Santo, que nos conecta com a nossa chama trina, o nosso Cristo interno. Então Cristo, ele retornou, ele está em cada um de nós. Não Cristo Jesus, mas Cristo, esse amor. Dá para se aprofundar muito, né? Mas vamos devagar. Até entender que Cristo interno não significa Jesus, mas sim que a gente tenha Jesus como exemplo do que é o crístico, que é o amor, o não julgamento, a obediência à vontade divina, que seja feita a tua vontade, Senhor. Essa é a obediência. Então, desejo boa Páscoa a vocês, que vocês se libertem dos vícios, né? Um dia, então, que vem falar de libertação e a gente vê, por isso que eu falei, olha o mar como tá. Talvez estaria um monte de gente aqui com som alto, bebendo, oba, um feriado, que é isso também, né? A igreja nos trouxe muitos feriados, então tinha comemoração pagã, né, do início da primavera. Os judeus, sim, se conectavam também, né, com essa celebração. Então vamos celebrar também no início da primavera, a Páscoa. Então Jesus morre durante a Páscoa judaica. E só depois de um tempo, então, depois de uns 300 anos, eu acho, que começa a se comemorar a Páscoa cristã. Então, a Páscoa é cristã, mas a origem dela não é cristã, tá? Que vocês possam se libertar, que vocês deixem morrer o que aprisiona vocês, que vocês se livrem dessa escravidão, que vocês se livrem do medo, que fique apenas o amor, a esperança, a paz, a harmonia e a união. Muita fé para vocês.